Nem a nossa geração vai conseguir se aposentar. Você imagina dos nossos filhos. Eles praticamente vão ter que nascer com a carteira de trabalho, ou ter que trabalhar 12 por 12, trabalhar de segunda a domingo e ainda vão ter que fazer bicos. Imagina você colocar o seu filho no mundo de que se a pessoa pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa, senão a pessoa pode pegar o ferro da cintura e te levar de arrasta, sabe? Porque essa nova geração de brasileiros está optando para não ter filhos. Muitas pessoas dizem por aí que essa geração é uma geração fraca, descompromissada, mimada, Nutella, etc. Mas será que é realmente isso? How tall are you? How much do you weigh? Do you pay all the bills? Do you cook and clean? How big is it? How light is it? Check. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você o outro lado da moeda, porque da gente não ter muita perspectiva de colocar um filho no mundo de hoje em dia. Então hoje vamos entender os motivos por detrás dessa decisão, olhando para questões financeiras, relacionamentos, mudanças de valores e princípios e, é claro, trazendo dados concretos para enriquecer nossa conversa. De antemão, já estou dizendo que esse vídeo é sobre minha opinião e, é claro, se você concordar ou discordar, deixe já nos comentários para engajar o vídeo e já curte, comente, compartilhe e se inscreva. Então chega de enrolação e bora lá. Então, para começar, é importante notar que o Brasil tem passado por uma transformação demográfica significativa nas últimas décadas. Segundo dados do IBGE, mostram que a fecundidade do Brasil caiu de 6 filhos por mulher nos anos 1960 para 1,7 em 2022. E não é só frescura. 37% das brasileiras já afirmam não querer ser mães. Com isso, essa famosa geração Z, composta por pessoas nascidas entre meados de 1990 ao início dos anos 2010, está crescendo em um mundo profundamente influenciado pela tecnologia e pela incerteza econômica, principalmente aqui no Brasil. Mas já é uma certa tendência, né, assim se eu posso dizer, mundial, que cada vez menos as pessoas estão querendo, não é meio que querendo, elas não têm muita perspectiva ou olhar bom no futuro para colocar um ser humano, né, um filho seu no mundo. De hoje em dia que a gente está vivendo, da questão tanto política, questão econômica, questão da violência, tudo isso engloba aqui. Que nem, pensa assim, se você vai colocar uma criança no mundo hoje em dia, não é que nem antigamente no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós. Cara, que antigamente, se você tem vô e vó viva, pergunta, a maioria tinha 5, 6, 7, 10 filhos, tá ligado? Nascia um do lado do outro praticamente cada ano. E a vida, né, é comparada com a de hoje, né, a gente tem, teoricamente, muita mordomia, se eu posso dizer assim, não é a palavra certa, mas é assim que eu posso dizer, da questão tipo tecnologia, da saúde, da comunicação. Só que antigamente não existia tanta visão de mundo que a gente tem hoje em dia. E, por exemplo, o caso do Brasil. No Brasil, chegou uma época em que ele estava em crescimento, tanto na natalidade quanto economicamente, e no decorrer desse tempo, ele começou a pedir emprestado dinheiro e emprestar também. Que agora, quem paga essa dívida é essa nova geração, a gente. Só que o Brasil chegou a um patamar de qualidade de vida, mas as coisas assim não eram tão caras que nem estão hoje em dia, que nem no vídeo anterior que eu falei sobre ter uma aquisição de uma casa hoje em dia. Tipo, uma casa mais ou menos assim, vai ser uns 200, 300, 400 mil. E se você olhar no passado, uma casa dessa era praticamente uma mansão, você era playboy, tá ligado? E hoje em dia tudo tá caro. E a nossa nova geração, ela tem uma visão totalmente diferente do mundo que nossos antepassados, nossos pais, nossas avós tinham. Porque você colocar um filho no mundo de hoje em dia é muito custoso, você gasta muita grana. Olha, só para você ter uma ideia, estima-se que até os 18 anos, uma família de classe C gasta entre 480 mil a 1,2 milhões por filho. Na classe B, esse valor pode chegar a 2,4 milhões. Na classe A, pode ultrapassar facilmente 3,6 milhões. E com esses números é compreensível que muitos jovens dessa geração hesitem em assumir essa responsabilidade financeira. Também a questão é que o mundo não é mais como antigamente, que o pessoal, por exemplo, brincava na rua, que nem eu tive ainda o privilégio de jogar bola na rua, fazer campeonatinho, rua de baixo contra a rua de cima,
ir na quadra jogar bola, andar de bike, essas coisas assim, e junto com um grupinho, né, tudo dos colegas da minha idade, sabe? Tudo da mesma faixa etária, um ou outro que era um pouquinho mais velho, mas era tudo a mesma faixa etária, todo mundo com a mesma mente, sabe? E se você parar pra pensar, por exemplo, se você tiver um filho, ou eu tiver um filho, ele não vai ter esses amiguinhos, né, que a gente tinha, esses colegas, que a gente praticamente cresceu junto, né, praticamente estudou na mesma escola, viu as dores um do outro, desde foi criança, adolescente, jovem, adulto, a gente cresceu todo mundo junto. E eu tenho quase certeza que se eu tiver um filho, até você mesmo tiver um filho, eles não vão ter esse feeling, sabe? Essa essência que eles teve de aquele calor humano, sabe? Por exemplo, é totalmente diferente essas crianças de hoje em dia que ficam o dia inteiro no celular. Eu não tô condenando, mas fica o dia inteiro no celular. Não tem aquele contato físico de pessoa a pessoa, conversar na rua, frente da calçada, brincar junto, jogar uma bola, ou sei lá. E essa nova geração, que nem a minha, se tiver uns filhos, não vai ter esse privilégio que a gente teve. Não vou poder jogar bola junto, vou poder brincar junto, vai ser tipo assim, um filho isolado do outro, tá ligado? E também a gente tem uma mente que existe muita maldade no mundo. Antigamente também tinha. Só que hoje em dia, como tem as redes sociais, cara, a gente vê cada casa. Criança foi comprar sorvete no supermercado, o cara raptou ela, deixou embaixo de uns galpão cheio de engradado de cerveja. E ela disse que foi não vou falar pra você censurar, claro. E a gente vê esses casos assim que aparecem na rede social e a gente fica pensando, mano, se eu colocar um filme nesse mundo, cara, que maldade que o mundo vai fazer com a minha criança. Eles têm muita consciência de que não é só colocar um filho no mundo, cara. Você vai colocar um ser humano, você vai criar os caminhos dele no mundo, sempre vai ficar preocupado com o que tá acontecendo com ele, com a questão da segurança dele, da questão até da educação, que hoje em dia, que nem no meu tempo, cara. Eu não sou tão velho assim, também não sou tão novo, mas no meu tempo a gente respeitava, a maioria respeitava os professores, mas a gente tinha, sim, a consciência que se a gente aprontasse na escola, mesmo a gente meio que estando errado, a gente ia sofrer as consequências dos nossos pais. A gente ia nem sofrer as consequências, a gente ia responder pros nossos pais. Mano, porque você desrespeitou o professor, porque você ia levantar a voz com o professor. Até a questão de brigar na escola, você brigava na escola, mesmo que você tenha razão, a maioria dos pais ainda advertia a pessoa, sabe? E também a questão do bullying hoje em dia é muito mais pesado, né? Antigamente não era chamado bullying, né? Era mais uma espécie de provocação, uma importunação na escola, isso, aquilo. Mas hoje em dia tá muito pesado, sabe? A pessoa vai com arma na escola e faz uma chacina com todo mundo. Mata inocente, mata professor, mata inocente, mata todo mundo que tiver na frente, cara. E você imagina a cabeça dos pais que vão colocar uma criança no mundo e leva tudo isso em consideração. Cara, eu vou colocar uma criança no mundo e a questão da educação, da segurança, a questão financeira, porque não é só colocar o filho no mundo, aí tá aí. Não, cara, eu acredito assim, que seus pais, com meus pais, que os seus avós sempre buscaram dar o melhor pros filhos, sabe? Na questão financeira, a questão educacional. E querendo ou não, a maioria da nossa geração não teve como posso dizer, uma família financeiramente estável, financeiramente boa. Cresceu em escola pública, fez cursinho de graça que dava pelo governo. A maioria anda de ônibus, a maioria não tem carro, não tem moto, não tem uma carteira. A maioria tá ainda pagando a faculdade. E você pensa tudo isso em consideração. E você colocar um filho no mundo, tudo isso que tá em volta, a questão do salário. Porque, cara, colocar uma criança no mundo é muito gasto, cara. Tanto gasto quanto a questão psicológica. Você vai ter psicológico de colocar um filho no mundo e amanhã depois, que nem no caso da escola. Ele começa a sofrer bullying, começa a apanhar na escola. Como que vai ser sua cabeça? Você vai agir no impulso? Que nem eu, não sei se vocês viram um vídeo de um filho que ele bate, ou ele tá com o carro, ele atropela o moleque e ele, a ponto dele, fala que ele bateu no filho dele, ameaça ele, fala que vai pegar ele na escola, quer conversar com o pai dele, isso, aquilo. E depois que ele descobre esse covarde que atropelou esse menino, e o filho dele era dois mentirosos, porque um menino apanhando desse outro que ele atropelou. Ele simplesmente caiu, acho que da escada da escola, e falou pro pai dele que esse moleque aí que ele atropelou bateu nele, tá ligado? Você imagina se fosse seu filho, um marmanjo barrigudo, gordo, filho da puta, atropelando seu filho por um motivo que nem não fez nada, ele é inocente. Uma dessas daí deixa seu filho sequelado, deixa seu filho com trauma. O seu filho pode até ir, né, a óbito. E o que você faz com o covarde desse cara gordo, filho da puta? O que você faz com ele? E esse moleque também é mentiroso do caralho. O que você faz?
entendeu? Hoje em dia, cara, coisa besta, os pessoal estão tirando a vida. Imagina você colocar o seu filho no mundo de que se a pessoa pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa, senão a pessoa pode pegar, sacar um ferro da cintura e te levar de arrasta, sabe? Não é a questão que a maioria diz, né, que essa geração é muito egoísta, que, né, não quer colocar filho no mundo, isso, aquilo. Não é questão de ser egoísta, é questão que a gente tem mais visão de mundo, tem mais consciência e a gente quer dar o melhor, né? Eu acho que todo pai sonha em dar o melhor pro filho, tanto financeiramente, questão da educação. Não é questão de ser egoísta, sabe? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é meu ponto de vista. E também outro ponto é os relacionamentos e as mudanças de prioridades. Os relacionamentos antigamente era quase um padrão, entre aspas, né? Casar cedo e ter filhos, que nem casar com 20 e poucos anos ou 18, às vezes até menor de idade casava, sabe? Mas hoje em dia os jovens estão priorizando outras coisas, né? Por exemplo, a educação, carreira, experiência de vida. E segundo as pesquisas, e também se você ver outros vídeos falando sobre esse assunto, por exemplo, assim, eu não estou generalizando, mas por exemplo, nas mulheres, quanto mais ela se dedica à carreira profissional, porque a carreira profissional leva anos, 10, 20, 30 anos até você colocar seu nome na prateleira, a maioria delas não querem ter filhos porque buscam focar mais na carreira profissional, conquistar suas coisas, isso, aquilo, e deixam a maternidade de lado. E isso tem uma consequência muito forte, né, na população, já que a maioria das mulheres não quer ter filhos, por opção de priorizar mais a carreira, e também os homens, né, na questão tanto financeira, porque teoricamente é meio que moldado que o homem sustente a sua casa, dê o melhor para sua família, e cada vez mais hoje em dia é quase irreal você receber um salário mínimo e até um pouquinho a mais, você conseguir sustentar você, sua esposa, seus filhos, ter uma casa, poder proporcionar um momento de lazer, proporcionar uma educação boa, um cursinho disso, aquilo. Acho que cada vez mais essa visão que a maioria dos jovens tem, vai ser quase difícil essa visão mudar, porque se não mudar, por exemplo, na questão da economia, a questão do seu poder de aquisição, eu acho que possivelmente essa tendência de não ter filhos vai aumentar, sabe? E queiram ou não, esses movimentos, né, como a Red Pill, isso, aquilo, que meio que abre os olhos dos homens, que existem também muitas mulheres, não tô generalizando, é claro, que também vão tudo por interesse. Você entrar num relacionamento, por exemplo, assim, com uma mulher que só quer e não tem nada a oferecer. A única coisa que ela tem a oferecer é apenas a presença dela, sabe? E você pensa, mano, eu vou ficar com essa menina, vou ter um filho com ela, compensa ou não compensa? Aí você coloca um peso na balança, tudo aquilo que eu já disse antes, você coloca na ponta do laço, não compensa eu entrar num relacionamento com uma mulher que a maioria é tudo interesseira, a maioria quer meu dinheiro, quer meus bens, minhas aquisições. E se eu coloco um filho no mundo com dela, cara, eu vou pagar uma pensão aí pro resto da vida, e vou ser mal falado, às vezes vou ser acusado de alguma coisa que eu não fiz. E, creio ou não, mano, filho não é que nem um pet que você deixa aí. Filho é filho pra toda a vida, cara. É seu sangue. É sua herança, tá ligado? O seu legado que vive ao mundo, sabe? E os relacionamentos de hoje em dia, não generalizando, né? Tem casos e casos, mas grande parte, cara, que nem a gente vê nas redes sociais, que as redes sociais é um espelho, né? Um filtro. Que a gente vê que a maioria só vai pro interesse, cara. Se você tem casa, carro, se você ganha tantos X, isso, aquilo. Se você não tiver isso, você não é homem. Se você tiver aquilo, você não é homem. Se você não for meio que sujeitar tudo que exige de você, você não é homem, você é um moleque ainda, sabe? A maioria também tem mãe solo, mãe solteira. Eu não tô condenando, porque tem que ver os dois lados da moeda. Às vezes o cara que abandonou a mulher é um cafajeste, sabe? Mas tem muita mãe solteira e, por exemplo, assim, cada vez mais tá crescendo o número de mães solteiras, sabe? E esse é meio que um dos motivos de as mulheres também não quererem ter filhos ou quererem entrar num relacionamento, às vezes, que com risco de gravidez, isso, aquilo, porque dados aumentem, cara. Mais de 11 milhões de mulheres no Brasil são mães solos, representando um aumento de 17,8% na última década. Dessas 72,4% vive apenas com os filhos e sem uma rede de apoio próxima. Por exemplo, é só ela e o mundo. Ela, o filho e o contra o mundo. E esse é um dos motivos também que muitas mulheres, agora também no lado das mulheres, que elas veem que não compensa, cara. Você vai colocar um filho no mundo com um cara aí que você não sabe se amanhã depois ele pode abandonar, pode te trair.
pode fazer outras coisas e você vai ter que cuidar e sustentar a sua vida e a vida de um ser humano, do seu filho. E hoje em dia, que nem eu falo, não tá fácil, mano. Se pra gente que não tem filho já é difícil, você às vezes tem uma coisinha ou outra, você imagina você sustentar a sua vida e a vida de outro ser. E é um dos motivos também que a maioria das mulheres, também os homens, pensam em não ter filhos. Não é questão que não deseja ter filhos, sabe? A questão que não é muito viável você colocar um ser humano, um filho no mundo, do mundo que a gente está vivendo. Nem a nossa geração vai conseguir se aposentar. Você imagina dos nossos filhos. Eles praticamente vão ter que nascer com a carteira de trabalho, vão ter que trabalhar 12 por 12, trabalhar de segunda a domingo e ainda vão ter que fazer bicos. Então, e agora? Como que você pensa em casar e ter filhos se mal consegue pagar um aluguel? Mal consegue comprar um lanche no final de semana que o dinheiro já tá tudo contado. Se você comprar uma coisa, já estoura o limite do cartão, sabe? Então, cara, é muito irreal essa visão que muitos julgam, né? Ah, mas vocês não têm filho, por isso aquilo, tem que ter filho, tá? Mas, cara, coloca na ponta do lápis, cara. Não é só uma questão dessa nova geração que já é estigmatizada, né? Que é uma geração fraca, geração que só reclama, preguiçosa. Mas é uma geração, cara, que querendo ou não, tá bem nos olhos. A gente tá jogando em um jogo que não foi ensinado pra gente. Foi ensinado pros nossos avós, pros nossos pais de um jeito. Mas pra gente, ninguém falou que mudou, ninguém falou que está jogando no modo very hard. Porque antigamente era aquele negócio, você casava, tem filhos, cria os seus filhos, fica com a sua esposa, com o seu cônjuge, enfim, e segue a vida. Agora, nossa, a gente não consegue nem comprar comida direito, cara. A gente não consegue nem pagar um aluguel. Você paga aluguel, deixa de pagar a internet. Você paga a internet, deixa de pagar a luz. Você paga a luz, deixa de pagar a água. Sabe? Como que a gente tem perspectiva de colocar mais um ser humano pra sofrer junto com a gente? Porque, mano, dói no peito, cara. Principalmente quem é pai e mãe, já é pai e mãe, né? Cara, você vê seu filho pedindo alguma coisa e você não poder dar. Você se sente, eu acho que o pior ser humano do mundo, cara. Você se sente impotente. Você vê uma criança que é inocente, é pura, pedindo uma coisa e você não consegue dar. Você nega, às vezes, você tenta fazer um jogo, tentar desviar o assunto, porque você não tem condições para dar. Às vezes você até dá, mas amanhã ou depois vai fazer falta aquele dinheiro que você está fazendo aquela alegria pro seu filho. Mas eu acho que não tem dinheiro que pague, né? A alegria de ver a alegria de um filho. Mas aí a questão de a gente ter que ser um pouquinho mais racional, sabe? É lindo ter filho, é um sonho, meu sonho, eu acho, possivelmente é o sonho de vocês, se vocês estão no vídeo até agora. Mas, cara, a gente vai querer colocar um ser humano pra também sofrer junto com a gente, sabe? A gente quer colocar um ser humano, um filho no mundo, pra usufruir do melhor dessa terra, proporcionar tudo aquilo que a gente não tivemos, que nossos pais deram o melhor deles, mas que agora a gente tem a consciência e a gente quer dar o melhor para nossos filhos, dar tudo aquilo que a gente não teve e mostrar que o mundo não é mil maravilhas, mas pode ser se você tem uma rede de apoio familiar, isso, aquilo, sabe? Eu não sei se só eu penso assim, eu tenho um pensamento um pouquinho meio conservador, mas, cara, hoje em dia é quase irreal você colocar um ser humano no mundo, cara. Você vê aí, até no seu bairro, lá na internet, várias crianças abandonadas aí, os pais tudo novos, adolescente, abandona o filho, deixa o filho jogar na rua. A maldade que o mundo tá tendo aí, você vai deixar a criança jogar na rua, cara. E tem uma questão que da educação, sabe? A educação tem um papel crucial nessa mudança da perspectiva. Adolescentes com maior nível educacional tendem a ter menos filhos, pois possuem maior autonomia na decisão reprodutiva. No entanto, o mercado de trabalho brasileiro representa desafios significativos para os jovens. A taxa de desemprego entre adolescentes de 14 a 17 anos é superior a 30% e entre jovens de 18 a 24 anos, próxima de 20%. E essa instabilidade econômica contribui para a decisão de postergar ou evitar a parentalidade. Então agora é fácil desmentir esse discurso dessas pessoas que dizem que essa geração é fraca, que é mimada, que é Nutella isso e aquilo, que não querem mais ter filhos. Na verdade, essa geração opta por não ter filhos, é uma decisão madura e corajosa. Essa escolha geralmente vem de muita reflexão, que nem eu já analisei tudo isso, esse contexto, dados anteriores, e uma análise própria da realidade do futuro. É uma geração que está focada em qualidade de vida, equilíbrio e busca por outras formas de realização. E é claro, sempre existem exceções. Ainda há muitos jovens que sonham em ter filhos. Mas o ponto é que hoje em dia, esse não é mais a única possibilidade. Não é mais aquele
panfleto de como seguir a vida de uma maneira correta, entre aspas. Ter filhos virou uma escolha e não mais uma obrigação ou imposição social. Então, diante de todos esses fatores que eu disse anteriormente, custo elevado, desafios de relacionamento, mudança dos valores sociais, dificuldade no mercado de trabalho, é evidente que a decisão de não ter filhos não é fruto de fraqueza ou de falta de compromisso. Pelo contrário, reflete uma escolha consciente e informada, baseada nas realidades e desafios do mundo atual. Portanto, antes de julgar, é essencial compreender o contexto e respeitar as decisões individuais. Mas eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Compartilhe suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa conversa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!